Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre a classificação ASA, a classificação de estado físico funcional da American Society of Anesthesiology, ou a Sociedade Americana de Anestesiologia. A classificação ASA é uma classificação que foi elaborada já na década de 1940, no ano de 1940. A Sociedade Americana de Anestesiologia encarregou uma tríade de estudiosos para elaborar uma classificação que conseguisse estratificar, de certa forma, o grau de comorbidade e o grau de comprometimento que essas comorbidades poderiam estar trazendo aos seus pacientes. A finalidade principal era fazer uma estatística, uma base, uma classificação baseada em estatística de frequência de apresentação daquelas patologias no cenário de pacientes a serem submetidos à cirurgia. Esse objetivo primário levou a uma certa confusão ao longo dos anos na forma de utilização dessa classificação, que muitas vezes é tida erroneamente como uma forma de predizer risco cirúrgico dos pacientes, o que não é o objetivo da classificação, uma vez que o risco cirúrgico envolve não só a comorbidade e o comprometimento, o avanço ou a gravidade dessa comorbidade, mas uma série de outros fatores que envolvem desde a experiência do cirurgião, o tipo de cirurgia, o porte cirúrgico, o suporte que aquela instituição oferece à realização daquele procedimento naquele paciente e assim uma série de outros fatores que se associam para dizer se o desfecho daquele evento, daquele procedimento naquele paciente vai ser favorável ou não. Ao longo do tempo também houve uma observação de uma certa dificuldade na reprodutibilidade do score quando ele era utilizado por vários especialistas ou não na classificação de determinados pacientes. Ficou óbvio ao longo do tempo que aquele paciente que não tem nenhuma comorbidade seria classificado como paciente ASA 1, aquele paciente moribundo seria classificado como paciente ASA 5 e no meio desse caminho os pacientes ASA 2, 3 e 4 sofreriam uma dificuldade na sua classificação, onde vários trabalhos mostraram que pacientes ou casos clínicos descritos com a presença de uma ou mais patologias, com outros eventos associados muitas vezes levavam ao confundimento de alguns profissionais e fazendo com que a classificação seja feita de uma forma bastante variada, dependendo de quem analisa, levando inclusive à percepção de que essa classificação seria um pouco mais fidedigna quando realizada por profissionais especialistas na área de anestesiologia que tivessem menos tempo de atuação, que levariam então a forma mais bruta, mais clássica de interpretação dos enunciados para cada uma das classificações, para cada um dos scores, entre aspas, de classificação do estado físico ASA, sendo um pouco mais fiel àquele enunciado. E aqueles indivíduos com mais experiência que acabariam sendo poluídos pelo entendimento involuntário, muitas vezes, de que outros fatores poderiam levar a um aumento do risco daquele paciente na cirurgia, então levavam, às vezes, a uma classificação supervalorizada no score de ASA, sendo que
como vai ser visto posteriormente, essa classificação ela não aborda certos critérios que são, na verdade, contemplados na elaboração de diversas outras formas ou ferramentas de se levar a uma classificação de risco cirúrgico propriamente dito. Ou seja, a classificação de ASA não tem a finalidade de, isoladamente, funcionar como um preditor de risco, embora, quando associada a vários outros critérios, como, por exemplo, idade, porte cirúrgico, entre outros, aí sim entraria como parte integrante de ferramentas com esse objetivo. Também outras formas de utilização equivocada da classificação ASA, que acabou sendo utilizada e tendo a sua classificação, o seu objetivo levado para o lado de avaliações administrativas de custo operacional para determinados casos, dependendo do tipo de comorbidade que o paciente apresentasse, também levando em alguns cenários a elaboração de custo daquele procedimento naquele determinado paciente, mas que fundamentalmente tem o grande objetivo de ser utilizado como ferramenta de demonstração de diferentes populações de acordo com as comorbidades, com auxílio, inclusive, na classificação demográfica de pacientes que apresentam-se para realização ou para compor determinados ensaios clínicos, por exemplo. E assim a classificação de ASA tem alguns objetivos bastante interessantes. Uma forma importante também de se utilizar a classificação de ASA é que, sabendo que um paciente não é ASA 1, ou seja, ele tem alguma comorbidade, temos que conhecer essa comorbidade para nos prepararmos para as suas nuances e o planejamento adequado para acompanhamento no perioperatório desses pacientes. Então, como dissemos, a história da classificação de estado físico ASA iniciou-se em 1940, quando a Sociedade Americana de Anestesiologia convidou alguns especialistas para organizarem um comitê, e esse comitê tinha o objetivo de estratificar os pacientes segundo a presença de comorbidades e sua gravidade. Esse comitê, então, começou a trabalhar em 1940 e em 1941 soltou a primeira publicação elencando os pacientes segundo a classificação de 1 a 6 na classificação do estado físico ASA. Então, o ASA 1 seria um paciente sem comorbidade, o ASA 2 com alguma comorbidade sem limitação funcional, o ASA 3, aquele paciente que apresenta um comprometimento sistêmico maior, mas não incapacitante, mas um paciente que já precisa de um suporte maior, com limitação de suas atividades, embora ele é limitante, mas não é incapacitante. O ASA 4 é aquele paciente que já apresenta um grau avançado de patologia, de comorbidade, com risco à vida permanente, com incapacitância, com uma condição bastante limitante e incapacitante. E, além desses 4, teria o ASA 5 e 6, que seriam os pacientes que se apresentassem para a cirurgia de emergência. O ASA 5 seria aquele paciente que vai para a cirurgia de emergência, mas que antes de se tornarem cirurgia de emergência eram pacientes de ASA 1 ou 2. E o paciente ASA 6 seria aquele paciente de cirurgia de emergência que era originalmente ASA 3 ou 4. Essa publicação, então, foi liberada em 1941 e em 1945 a ela foi adicionada a classificação ASA 7,
que era o paciente considerado moribundo, que morreria com ou sem a realização da cirurgia. Em 1961, Drips e colaboradores publicaram um artigo onde ele tinha feito um estudo da participação, da importância do anestesiologista na mortalidade perioperatória. E ele estabeleceu uma nova classificação que foi então incorporada à classificação ASA, substituindo a classificação anterior. Nessa nova classificação, surgida com essa publicação em 1961, os pacientes eram elencados como ASA 1, 2, 3, 4 ou 5, e a essas classificações, a esses scores, adicionaria-se a letra E se fosse uma cirurgia de urgência ou emergência. O paciente ASA 1, novamente, é o paciente sem comorbidade, o ASA 2 é o paciente que tem uma comorbidade, mas uma comorbidade leve, que não levaria à limitação funcional nem de atividade do dia a dia. O paciente ASA 3 é um paciente que já teria um comprometimento maior, com limitação, mas sem incapacidade. E o paciente ASA 4 seria o paciente com incapacidade, com risco permanente à vida, necessitando de cuidados permanentes e intensivos. O paciente ASA 5 passou a ser, então, o novo paciente considerado moribundo, aquele paciente que, segundo essa classificação, ele evoluiria a óbito com ou sem a realização da cirurgia. Em 1981, esse texto do moribundo é alterado. O paciente que era considerado moribundo, que morreria com ou sem o procedimento, ele passou a ser classificado como ASA 5, como moribundo ainda, mas se ele considerando que ele morreria sem a realização do procedimento. Então, uma pequena mudança, tirou o sem, ficou só com ou sem, ficou apenas ele morrer, considerando que ele morreria se não fosse submetido ao procedimento. Em 1983, a esses 5 scores foi acrescentado o ASA 6, que é o paciente que tem morte cerebral e é considerado para doação de órgãos. Em 2014, a classificação ASA trocou a forma de descrição, que era representada com algarismos arábicos, passou a ser descrita com algarismos romanos. E em 2020 foi então foram criados duas outras vertentes nessa classificação. A classificação original não considerava a paciente grávida e era uma classificação que era principalmente para pacientes adultos. Os pacientes pediátricos, eles praticamente não entravam nessa classificação, eram poucos os exemplos utilizados para pacientes pediátricos, apenas os pacientes pediátricos com doença muito grave, nascidos com doença congênita importante, seriam considerados de cara ASA 3. A partir de 2020, então, passou a ser feita a classificação ASA para adultos, a classificação ASA pediátrica e a classificação ASA para obstetrícia, como pode ser visto em detalhes no site descrito nesse diapositivo. Essa publicação da Anesthesiology de 2021, então, descrevendo tudo o que está sendo comentado aqui, ele elenca alguns pontos positivos da classificação ASA, comentando que a sua importância já é sugerida pelo tempo de sobrevida. É uma classificação criada em 1940, 41, e que sobrevive até agora, 80 anos depois, sendo uma arma importante na nossa prática diária. A sua simplicidade pode ter contribuído para isso, é um score que é puramente realizado às custas apenas de avaliação de histórico do paciente, da sua avaliação clínica, sendo o paciente sendo que não há necessidade de estabelecer nenhuma regra de cálculo, nenhum dispositivo
importante para que seja ele classificado o seu paciente. Ela tem uma grande importância para comparar desfechos, mas não como uma fonte de predição, não como um preditor de risco cirúrgico, mas que consegue comparar desfechos entre populações cirúrgicas, tendo ou não aquelas comorbidades, ou tendo ou não a gravidade dessas comorbidades apresentada. Ela consegue comparar performances de hospitais utilizando pacientes da mesma classificação para essa base de comparação. E pode também estabelecer similaridades ou diferenças entre grupos em estudos, mostrando ser uma importante fonte de discriminação antropométrica ou demográfica dos pacientes para que sejam incluídos, excluídos ou pelo menos mostrando que há uma importância em alguns casos, principalmente ensaios clínicos onde se comparam populações e procedimentos em populações com mais ou menos comorbidades. Em relação às limitações do método, o autor comenta que uma das limitações é a forma errada como ele vem sendo utilizado por alguns profissionais da área. Não deve ser utilizado, por exemplo, como um preditor de risco cirúrgico, já que esse risco cirúrgico ele vai sofrer influência de um sem número de outros fatores, como já mencionados anteriormente. E a sua capacidade de predizer desfecho é extremamente baixa, uma vez que aquela comorbidade ela vai ser tão mais importante quanto maior for a deficiência na logística e nos recursos que são dispensados ao tratamento desse paciente. Então, o score ASA ele deve ser usado predominantemente para estabelecer necessidades de acompanhamento desse paciente com recursos maiores ou menores. Se o paciente tem uma comorbidade, ela deve ser acompanhada, deve ser entendida, descrita, e deve haver um planejamento para acompanhamento no pré-operatório desse paciente. Pacientes com asa mais avançada, asa 3, 4, 5, são pacientes que eventualmente vão precisar de uma intervenção seguida de internação em setores de maior complexidade, oferecendo para esses pacientes recursos de maior complexidade. A reprodutibilidade do método é um outro grande problema. Vários são os trabalhos, o artigo comenta isso, vários trabalhos já foram realizados onde autores descrevem um determinado caso clínico e apresentam para vários especialistas ou não, e a variabilidade de respostas é extremamente elevada, principalmente no setor central ali da classificação. Os pacientes ASA 2, 3, 4 são pacientes que vão gerar com muita frequência uma variabilidade de resposta, e isso leva a uma perda de confiança no método que, sendo mal utilizado, acaba gerando bastante problemas, inclusive problemas estruturais, uma vez que essa classificação é utilizada inclusive por gestores de saúde no preparo de retaguarda e no preparo também de orçamento para atendimento a esses pacientes. As crianças também foram alvo de alguma negligência nas primeiras versões da classificação ASA e foram beneficiadas agora na última versão, assim como os pacientes obstétricas, que também geram alguma confusão. Aquela paciente obstétrica
que é classificada como asa 2 ou 3, ela muda se ela tiver alguma complicação gerada pela comorbidade que se adicionou a esse estado gravídico. Por exemplo, uma paciente que tem pré-eclâmpsia, ela passa a ser classificada como asa 3 ou 4, dependendo da gravidade dessa pré-eclâmpsia, mas se ela tem em cima dessa pré-eclâmpsia uma hemorragia, enfim, são várias as nuances que acabam causando alguma dificuldade na classificação da paciente. As situações de urgência também, ela muitas vezes gera uma mudança do score do paciente. Paciente que previamente era um paciente asa 2 ou 3, mas que após uma situação de trauma, por exemplo, pode se tornar um paciente moribundo, um paciente que necessita de uma intervenção emergencial, senão ele pode vir ao óbito pela falta da cirurgia. É um paciente que, por exemplo, pode evoluir com uma insuficiência renal por uma hemorragia, por um estado hipovolêmico importante e prolongado, e assim sucessivamente. Então, a partir de onde aquele score de asa vai ser alterado de acordo com o que se apresenta ali. Não apenas colocar o E da urgência ou da emergência, mas estabelecer qual o grau de score que você vai atribuir àquela situação. E outra coisa importante também, que inclusive é objetivo de possível mudança futura na classificação de asa, é a questão da idade. A idade que hoje não entra no mérito da classificação de asa. A classificação de asa não tem atribuição de idade, a não ser extrema de idade em neonato, que pode gerar uma classificação de asa bastante avançada, mas que um paciente idoso, ele 60, 70 anos de idade, que não tem patologia nenhuma, um paciente que tem uma hipertensão arterial, mas que o seu estado fisiológico que é o mais importante. Isso é um ponto. Então, a idade é um fator que gera, muitas vezes, erro na classificação de asa. Um paciente que tem a sua idade fisiológica, que é mais importante na observação do risco cirúrgico, ele não pode ser classificado pela descrição, pelo enunciado atual da classificação de asa. Ele não pode ter a sua idade interferindo na sua decisão de qual asa é aquele paciente. Mas o estado de fragilidade, que pode ser avaliado segundo várias ferramentas já aceitas, pode realmente levar a comprometimento maior, e acredita o autor que a situação de fragilidade possa já ser considerada uma situação de comorbidade a ser associada na interpretação e na classificação do ASA. Então, são limitações que algumas já corrigidas, algumas limitações que levam a erro de interpretação, e algumas que podem surgir como modificações em novas revisões da classificação de ASA. Então, na revisão de 2020 da classificação de ASA, a Sociedade Americana de Anestesiologia reforça que o objetivo da classificação dessa ferramenta é a comunicação, ou auxiliar na comunicação entre anestesiologistas, paciente e cirurgião, na confecção de uma estrutura de preparo para esse paciente, para a realização do seu procedimento com o máximo de segurança, mas que ele não tem, por si, a função de gerar recurso, a não ser em associação com outras ferramentas, para funcionar como preditor de risco cirúrgico, já que o risco cirúrgico vai depender de uma série de outras coisas, como
como foi dito anteriormente, o porte cirúrgico, a experiência do cirurgião, fragilidade do paciente, entre outros fatores. E, só para exemplificar, foi recortada uma parte da tabela com exemplos de situações que geram a interpretação e o motivo pelo qual o paciente foi classificado, como asa 1, 2 ou 3. Aqui foi recortado só o pedaço asa 1 e 2, mostrando então que temos a classificação do adulto, do paciente pediátrico e da paciente obstétrica. Então, terminamos aqui a nossa breve discussão sobre a revisão publicada em 2021 pela Sociedade Americana de Anestesia, na sua revista Anesthesiology, falando de aspectos históricos e da interpretação das alterações sofridas ao longo do tempo da classificação de ASA. Lembrar que é uma classificação que tem o objetivo comunicação, entendimento entre a equipe e o paciente, mas que não tem função como preditor cirúrgico, de risco cirúrgico, a não ser em associação com outras ferramentas. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço.